Bom, o que eu gostaria de falar mais relacionado ao que você falou, né? Eu até então não sabia o que estava acontecendo comigo nesses últimos anos. E com relação a essa mobilização que foi acontecendo, principalmente após o impeachment, eu vejo que eu era uma pessoa que discutia constantemente no Facebook, com colegas, amigos, e eu vejo que após essa discussão, e muitas vezes ter sido em vão, a gente acaba saindo, né, do Facebook e aí se envolve em umas questões mais politizadas, e eu percebi que eu, como pessoa, comecei a me interessar muito mais pela política. Eu sou advogada, então eu vejo assim que é muito complicado a gente falar de política com os nossos clientes, com os nossos amigos, porque é muito mais amplo do que isso. E aí eu acabei me filiando a um partido político, e é justamente isso, a gente sai dessas mobilizações e comecei a me lançar justamente como pré-candidata. Então hoje, esse ano, ainda não está formalizado, tem agora as questões das convenções, eu saí das movimentações e vou me lançar pré-candidata. Como justamente isso que você falou, que a gente precisa começar, né, a gente muda a gente mesmo para começar a mudar o meio que a gente vive. E aí eu só queria complementar isso aí que você falou, que realmente é o que acontece. Obrigada. Posso? Quer que eu faça? Pode. Então tá. Acabei conhecendo essa que você falou, que encabeçou o movimento estudantil, né? Eu sou uma mulher trans e hoje eu legitimei meu espaço fazendo engenharia na UTFPE, sou presidente do DCE, num espaço machista, onde tem que ver eu de salto, com microshorts passando para baixo e para cima, e dando voz e vez no movimento o qual eu faço parte. E eu conheci essa menina, Júlia, Ana Júlia. Eu não sabia da dimensão dela. Quando eu conheci ela, eu fazia parte do pessoal, hoje eu faço parte do PSB, aí eu fui assistir a fala dela, uma menina com 16 anos, com uma trajetória, uma bagagem cultural, sabe Deus de onde surgiu, um olhar humanitário e sendo mulher, encabeçando o movimento. E foi maravilhoso, e eu tive a oportunidade de conhecer, e aí a gente que vai perambulando vários movimentos sociais, aí você para e se pensa assim, quem sou eu nessa atual conjuntura, né? Uma menina de 16 anos sendo forjada por circunstância, por um sistema educacional defasado, desumano, desigual, e ela encabeçou o movimento sendo mulher, né? Então foi lindo, e aí fazendo a fala, que eu acho que ela precisava falar mais dessa menina. Não sei onde hoje ela está, se ela está no PT, no PCdoB, ou se ela foi para o PSOL quando estava sendo soldada, né? E aí a legitimação do espaço é muito importante, até, né? Às vezes, no caso, nós que somos mulheres trans, então nós somos tão poucos dentro do meio acadêmico, que a gente acaba assumindo um fardo, né? E é gostoso, assim, às vezes o próprio partido político acaba querendo que sejamos essa protagonista e dando voz e vez a essa população, né? Eu fazia parte de uma ONG chamada Transgrupo. E aí, por exemplo, assim, hoje você vê assim, o cenário de uma ONG fechada, falinda, com meninas querendo se prostituir para manter as portas abertas para essa comunidade qual eu faço parte. Isso me dói a alma, assim, sabe? Então, quando teve a sua palestra, a marcação do evento, eu recebi o convite dela, eu falei assim, eu vou porque eu preciso aprender. E eu me senti representada nas duas falas maravilhosas, assim. Como que é o teu nome? Renata. Renata. Fernanda, também sou advogada, sou sócia da doutora Ana Cássia. E assim, eu acredito que a tua história seja muito parecida com a nossa, né? Porque o que acontece? Nós entramos também num partido político com o objetivo de poder atingir mais mulheres. Hoje nós temos um projeto, chama-se Projeto Alimento do Futuro. Né? Fazemos parte desse projeto através de uma fundação. Qual que é o objetivo do projeto? Amparar aquela mãe, né, na parte e
guarda e pensão alimentícia. Que muitas vezes, o que acontece? A mãe ela fica com o filho menor ali e não sabe ao certo o que tem de direito, não tem conhecimento, sabe? E assim, o que nós percebemos? Que além do projeto, nós também fazemos outros tipos de assistencialismo, só que assim, a gente não tem força, é você lutar contra um sistema, entendeu? E pelo simples fato de você ser mulher, quando você chega batendo ali, olha, eu quero um espaço para poder fazer uma reunião, para passar uma orientação, porque assim, as mães que a gente trabalha, ela pensa assim, não, mas o pai do meu filho, ele não tem carteira registrada, então ele me falou que eu não tenho direito à pensão. Ou, por exemplo, ela saiu de um relacionamento abusivo e ele falou, ah não, se eu for pagar pensão, eu vou te matar. Sabe umas histórias assim que você vê que é a falta de conhecimento. E aí, qual que foi a nossa válvula de escape? O que a gente pensou? Para a gente se fortalecer, vamos entrar num partido político. E mesmo dentro do partido, a gente sente que há uma resistência, sabe? Extremamente machista. Assim, a gente não tem voz. Por exemplo... Agora tem voz porque são 30% do orçamento. Justamente. Porque somos 30%, eles têm que preencher uma cota. E aí nós, agora, além de ser uma cota, nós viramos cifras, né? Porque daí existe também o fundo eleitoral, que é 30%. Então, toda essa questão que volta em torno da mulher é simplesmente como se nós fôssemos objeto. Sabe? E aí o nosso trabalho é sempre para que as mulheres elas possam se empoderar. E aí a gente tem toda essa dificuldade, então nós entramos no partido, justamente o seu, é o PSB, somos do PSB também, e a gente percebe que, apesar de tudo, de termos ali conseguido nos filiar, nós ainda temos essa questão de conseguir conquistar um espaço onde hoje é preponderante os homens. É muito complicado, sabe? Assim, sempre quando você busca uma abertura, você sempre... Eu mesmo sendo, e a doutora Natália sendo advogada, nós temos o nosso escritório, sabe? Sempre há uma, digamos, descredibilidade no que você fala, entende? Eu já passei por situações assim que eu falei, não, olha, eu atendi uma mãe, assim, eu preciso de uma ajuda, eu preciso... Ah, mas como é que ela não sabia disso? Hoje em dia tem internet, ela não sabe que ela tem direito a isso, sabe? Umas coisas assim, é um desrespeito, assim, pelo simples fato de ser mulher. E o que a gente observa? Que a maioria dessas mães que nós trabalhamos são meninas de 16, 17 anos, sabe? Então, talvez se tivesse um trabalho mais efetivo, algo até com relação à prevenção, uma estrutura melhor, educação, né? Que começasse ali, tipo, pegando essa menina e mostrando, olha, a tua vida não acabou porque você foi mãe aos 15 anos, vamos dar uma estrutura. Não tem. Outro ponto que a gente vê muito é a depressão pós-parto, que atinge muito as meninas dessa faixa etária, sabe? Se olha, assim, eu fui mãe com 28 anos. Eu tive início de depressão pós-parto, foi muito complicado. E assim, essas meninas, elas não têm estrutura. E você vê que é possível fazer, é possível mudar, é possível fazer grupos, fazer palestras, levar informação, levar o apoio. Só que nós não temos, sempre somos barradas, assim, em todos os pontos, sabe? E o projeto está aí, vamos deixar nos cartões, se tiverem, se alguém conhece, que precisa, a gente está à disposição, tá? Quem quiser mais informações do projeto também. Nosso objetivo é divulgar o projeto e transmitir conhecimento para todo mundo. Eu acho que, né, como a Maria na fala dela, né, o exemplo das meninas, acho que a questão de ocupar os espaços institucionais é fundamental, né, para os movimentos. Mas eu acho assim, que apesar de a gente estar falando, o Facebook não tem jeito, né, o Facebook a gente assim, o debate lá dentro ele ainda está acontecendo, né, então eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nessas estratégias, né, de como, eu estou fazendo uma pesquisa agora em que eu estou observando, né, as conversações online a respeito de temas polêmicos, né, então um dos temas é a descriminalização do aborto,
E o que eu estou buscando ali, né, observar nessas conversações é quais as estratégias que os indivíduos utilizam, né, estratégias comunicacionais que eles utilizam, tendo em vista o convencimento dos seus interlocutores para além da argumentação racional, né, no sentido habermasiano, né? Então existem, né, algumas autoras, né, a Iris Young, a Jane Mansbridge e a Nancy Fraser, que vão falar que, né, essa argumentação racional ela fecha o debate, né, e acaba privilegiando alguns grupos e deixando outros grupos de fora. Então existem estratégias como a narração, né, a contação de histórias pessoais, a própria emoção, né, que auxiliam, né, por exemplo, as mulheres a participar desse debate, porque a gente tem, né, um outro estilo discursivo que não é confrontacional, que não é tão assertivo, né? Então, é isso que eu estou buscando ali. Eu ainda não comecei, de fato, a analisar esses comentários dessas conversações online, mas, obviamente, eu já estou, né, fazendo uma observação inicial. E observando agora, né, todo o debate que aconteceu com a descriminalização do aborto na Argentina, né, que aconteceu há pouco tempo, é uma coisa que me preocupava um pouco no debate, que é, né, o que a Kelly fala da questão da necessidade do movimento social se abrir ao debate. E eu acho que a gente acaba se fechando demais. Uma coisa que eu prestei atenção, por exemplo, é que é bastante frequente, né, agora na defesa dos argumentos pela descriminalização do aborto, as pessoas começarem falando, não, veja bem, eu não sou a favor do aborto, ninguém é a favor do aborto. E daí eu percebi, né, na conversação, né, mesmo entre feministas, né, entre pessoas favoráveis à descriminalização do aborto, não, você não pode falar ninguém é contra o aborto, ninguém é a favor do aborto, né, não se trata disso. Daí eu penso, será que isso não é muito fechar-se ao debate? Quer dizer, será que começar justamente uma argumentação pela descriminalização do aborto dizendo não se trata de ser a favor do aborto, né? Se trata de ser a favor da descriminalização, já que o aborto existe, se trata de um aborto legal,